Hello, hello, hello! Welcome aboard! Para quem não me conhece ainda, eu sou o Teacher Rafael Melanias. Isso mesmo, não arruma a bolsa e vai embora não, que ainda tem o componente da salvação. Isso aí, o componente de língua inglesa, tá, gente? É aquele componente que vai ser a cerejinha do bolo na hora do desempate, né? Na hora do destaque. Pode ter certeza que hoje eu estou trazendo para vocês uma infinidade não, né? Que tem toda uma receitinha de bolo aí para vocês entenderem como é que vai fazer essa prova, tá? Mas antes da gente adentrar os assuntos, né, as dicas e tal, vamos fazer os nossos combinados do dia, certo? Então o primeiro combinado é, segue aqui, ó, opa, para cá, isso, @conquistar.seducan, tá? E também as nossas, e se for tirar foto, marca lá, né, a hashtag Conquistar 2021. Vou posar aqui, certo? Porque eu não gosto de sair feio nas fotos. Já houve situações, alguns de vocês já me viram nos Conquistar, né, em aulas presenciais, no momento que a gente tinha aula presencial, e aí algumas fotos foram marcadas lá e eu saí só careta, né? Então agora eu vou fazer uma pose, chega junto da TV, chega junto do PC, marca lá a hashtag, não me deixa sobrando, porque eu já estava olhando ali no YouTube e vi que o professor Max está arrasando, né? Lá a galera, os alunos dele só mandando mensagem e tal. Então não me deixem sobrar aqui. Por favor, não vamos fazer feio, hein? Não deixa o teacher passar vergonha. Então vamos lá. Vou parar agora, hein? No 3. 1, 2, 3. Deu? Virei meme? Então vamos lá, vamos seguindo. Bom, para quem não conhece ainda, o Conquistar tem uma plataforma, certo, gente? É conquistar.am.gov.br. Bota lá Conquistar no Google que vocês vão identificar, vocês vão encontrar lá. E aí, o que é que vocês vão encontrar nesse site, né? Vocês terão caderno de questões, vocês terão enquetes, né? Caixinha de pergunta, aulão, dica. Vocês vão poder acessar todo o material da plataforma de educação. Então, não deixa de acessar as redes, tá? Porque tá cheio de coisa lá, beleza? Bom, agora sim, vamos adentrar aos nossos assuntos. Pode rolar a vinheta. Muito bem, vamos lá. Então essa é a aula de número 23 de língua inglesa, certo? E com o assunto aí Tips and English Strategies, certo? O que é isso? Dicas de inglês, né? Com estratégias de inglês. Vou ensinar para vocês hoje aqui como vocês vão poder responder a prova de língua inglesa, né? Ou também de outro componente, certo? Ajuda. São técnicas. É muito importante que vocês tenham conhecimento do assunto, óbvio, né? O mais importante, mas também vocês precisam saber as técnicas de resposta dessa prova, né? Porque tudo é a questão do gerenciamento do tempo, certo? Então pode rolar aí, acompanha. O tema é o que não fazer na prova de inglês no Enem, tá? Então vou mostrar para vocês como fazer a prova de inglês do Enem a partir de 5 maiores erros que muita gente comete na hora de fazer a prova do Enem, certo? Teacher, vamos começar pelos erros? Isso, vamos começar pelo que vocês não podem fazer. Combinado? E o primeiro deles é achar que a prova de inglês é bobeira, tá? Ah, teacher, só são 5 questões, aí eu tiro de letra porque eu sei jogar Free Fire, eu jogo League of Legends, eu jogo Counter-Strike, então eu falo tudo em inglês lá, inclusive palavrões que eu sei, né? Porque isso aí, qualquer professor de inglês está cansado, né? De saber que na sala de aula os alunos sempre chegam lá, teacher, o que é isso? Né? E o teacher, claro, não sabe, porque o teacher só sabe coisas boas. Né, papo. Enfim, vamos lá. Não é bobeira. Por que não é bobeira, né? Porque só tem 5 questões, mas essas 5 questões representam 11% da prova, certo? E esses 11% vai te dar o quê? Destaque nela. Se você empatar, não é? Se você estiver fazendo exatas, por exemplo, ela não é peso. Ok, não é peso, mas ela vai te dar esse destaque aí. Combinado? Bom, e não se preparar. Exatamente, esse não se preparar aqui está conectado com o erro anterior. Por quê? Se eu acho que a prova de inglês é bobeira, não vou me preparar. E se eu não me preparo, quando eu chego lá na hora, eu tomo aquele susto. Porque não vou encontrar lá coisas do que eu aprendi lá no League of Legends. Óbvio que jogos em rede, né, te proporcionam um vocabulário muito bom também, além dos palavrões, né, que isso aí a gente tira fora. Bom, mas
vocês, adquirindo esse vocabulário, vocês conseguem utilizar e identificá-los na prova, que são compostas de 5 questões, mas cada questão é um texto. Então é super importante, né, que vocês tenham esse enriquecimento do vocabulário, tá? Teacher, mas assim, a prova de inglês eu sei que não tem gramática, não é cobrado gramática, não é cobrado ortografia. Exatamente, não é cobrado isso aí de modo direto, né? Não vai ter lá I, complete, né? Complete os blank spaces. I, tracinho, você bota qual verbo to be aqui? Am, is ou are? Não vai vir isso, tá? Mas ele vai vir dentro e é extremamente importante que vocês tenham conhecimento do vocabulário justamente para vocês não caírem nas cascas de banana. Combinado? Então vamos lá. Teremos agora uma coisa, vou mostrar para vocês uma coisa que é super importante, que são chamados de phrasal verbs. Alguém já ouviu falar em phrasal verbs? Phrasal verbs, ou verbos frasais, né? Seria a tradução ao pé da letra, são junções de um verbo com uma preposição. Aí vocês estão acompanhando que tem o verbo principal, né, em preto, que é o verbo get, que quer dizer uma infinidade de coisas. E esse verbo ele é associado a uma preposição, que pode ser get up, get across, get along. Ele vai gerar uma palavra totalmente diferente. Então, get é uma coisa, up é outra. Get é uma coisa, across é outra. E as duas juntas formam um significado que não tem nada a ver, entendeu, com elas sozinha. Ficou confuso? Então, calma aí. O que é que vocês vão fazer? Por exemplo, get up, né? O get up significa acordar, certo? Então, se você acordou, levantou, né? Isso aí é uma palavra. O get sozinho quer dizer uma outra coisa. Então, lembrem de phrasal verbs, geralmente vocês podem encontrar na internet uma lista de phrasal verbs, tá? Que vai te ajudar bastante. Pô, professor, mas como é que eu vou saber quais são os phrasal verbs que eu tenho que utilizar especificamente para a aula, para a prova de língua inglesa, no caso, né? Do Enem. Não tem uma receitinha de bolo, tá, gente? O que vocês precisam fazer? Estudar. Parem aí uns 20 minutinhos. Quando eu falo estudar, algumas pessoas pensam, pô, mas estudar é chato, né? Principalmente inglês, sem nem falar português. A gente está cansado de ouvir isso, hein? Mas vocês sabem sim, e sabem muito mais do que vocês imaginam. Sabe por quê? Porque esses joguinhos aí que vocês fazem, né? Que vocês jogam, os games, né, em rede, por exemplo, League of Legends, o Free Fire, tudo isso aí tem comandos que são na língua inglesa. E esses comandos vocês já têm internalizado, né? Por exemplo, dá um enter aí no teclado, né? Quando eu digo dá um enter para poder enviar, enter não é uma palavra em português, é uma palavra em inglês, mas você sabe qual é a função dela. Fora que tem uma infinidade de coisas, né? Principalmente os influenciadores, os youtubers que falam vários termos em inglês que todo mundo sabe o que é e ninguém procura a tradução. E uma língua estrangeira é exatamente isso, entendeu? É aquilo de você internalizar e você não precisar desse tempo de processamento da língua, da tradução. Então, como é que eu vou fazer para estudar sem ficar uma coisa cansativa? Procure alguma coisa que você gosta na língua inglesa. Existe uma coisa, os professores que estão aí, né? Se tiver algum professor de inglês assistindo, que eu sei que tem, né, colega aí, vai saber muito bem o que é isso. Interdisciplinaridade. Então, imagine que vocês estão estudando para o professor, né, para o professor Max ou para a professora Sabrina, né, Geografia e Biologia, algum assunto que vocês gostam, que sabe que vai cair lá na prova do Enem. Por que não procurar esse assunto na língua inglesa? Porque aí vocês aprendem, vocês vão ter vocabulário e vai estudar ao mesmo tempo para outro componente. Isso aí é massa, funciona super bem, tá? E não deixe uma coisa cansativa. O ideal é que vocês cronometrem, façam uma agendazinha bonitinha lá e, assim, separando os dias, né, da semana e os momentos de estudo, tá? Não é legal você estudar o dia todo língua inglesa ou o dia todo geografia. Estuda um pouquinho de cada para dar um relax na mente. Beleza? Então vamos ver a cartela aí de alguns phrasal verbs famous, né? Alguns famous phrasal verbs, que são phrasal verbs famosos, né? Que caem com mais frequência na prova de língua inglesa. Então nós temos aí to look for, que quer dizer procurar, né? E a gente, quando inclui isso numa frase, né, vai ficar aí, por exemplo, I'm looking for my keys. Eu estou procurando por minhas chaves. Então, look, o verbo to look é olhar. Mas ele associado com o for, né, automaticamente muda para procurar. O segundo exemplo vem to look after, né? Look, olhar, after, depois.
Aí olha o exemplo aí, ó. He's looking after the baby now. Ele está cuidando do bebê agora. Como eu falei para vocês, look, o verbo look quer dizer olhar. After, depois. Então, juntos, ele forma um verbo cuidar. Beleza? Get away quer dizer escapar. Get out quer dizer sair de um local. Get over, superar, ultrapassar um problema, uma situação, né? E get up, levantar. A gente colocou aí o acordar, mas o acordar também tem um verbo específico, né? Que é um outro phrasal verb chamado wake up, certo? Então vamos lá, vamos conhecer aí mais uma dica. Pode soltar. Estudar verbos e tempos verbais da língua inglesa. Isso aí. Ah, mas professor, o senhor falou aqui, o senhor disse que não cai gramática. Não, realmente não cai, mas é importante que vocês, né, tenham esse conhecimento justamente para quando vocês forem fazer a prova, já que é um texto, saber o que significa. Por exemplo, quando eu falo estudar verbos e tempos verbais, os tempos verbais é o present perfect, é o future perfect, certo? Então, são tempos verbais que a gente não tem na nossa língua, na língua portuguesa. Então, é importante vocês estudarem o past participle, o past simple, porque o past simple ele tem o verbo irregular, tanto o passado simples como o passado perfeito, ele tem um verbo irregular e verbos regulares. E esses verbos irregulares, eles mudam a composição da palavra. E aí, se muda, vocês podem dar aquela sambadinha na hora de, né, que tá lendo lá o negócio, e aí já entro meio que em desespero, e a diretora está dizendo que acabou o tempo, e vamos seguir, não tem problema. E aí, gente, se vocês não prestarem atenção e tiverem noção de como funciona, né, o presente e o passado daquele verbo, vai errar a questão, certo? Então, estudar os verbos é importante e os tempos verbais também. E os pronomes? Os pronomes também, gente. Ai, teacher, mas eu tô cansado também, porque no ensino fundamental, no ensino médio, eu só vejo tal do verbo to be, né? O to be, que é o verbo to be, que a gente está cansado de ouvir também, o aluno tirando onda. Mas é isso mesmo. Você tem lá o pronome, né? Pronome pessoal, os pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronome sujeito. Ai, teacher, é muito complicado. Gente, vamos começar pelo mais simples, né? Que são os pronomes he, she, it, né, que são os pronomes I, you, him, o her. Essa galera aí é super importante, por quê? Porque os textos geralmente, né, pode vir artigo, que utiliza muito a voz passiva, né, e aí quando se trata de voz passiva, eles trazem o him, o her, né, o hers, entendeu, gente? Então é importante dar uma estudada também nos pronomes. Eu não vou me aprofundar aqui, detalhando muito mais quais são esses pronomes, porque nós temos uma outra aula que traz isso detalhadamente. Aqui só estou dizendo para você o caminho das pedras, beleza? Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos aí sobre esses pronomes. Olha só, I gave to him, né? Eu dei alguma coisa para ele. I played chess with her, eu joguei xadrez com ela, certo? Então aí esse him no finalzinho e esse her também são os pronomes que vocês precisam estudar, tá? Vamos falar agora sobre marcadores discursivos ou os linking words. O que é isso, teacher? Gente, olha só, a gente não fala ou a gente escreve, quando a gente está falando de escrevendo uma redação, por exemplo, a gente precisa desses marcadores discursivos para não ficar feio, né? Que é aquele entretanto, ademais, né? Outro sim, né? Uma coisa mais chique, mais formal e pá, entendeu? Então, essa galera aí tem inglês também, tá? Vamos mostrar agora nessa cartela, pode jogar. Marcadores discursivos, nós temos aí, ó, first, que quer dizer primeiro, ou firstly, primeiramente, aí tem second, secondly, third, thirdly. Isso aí vem trazendo do primeiro, né? Primeiro ou primeiramente, segundo, segundamente, por aí vai. Aí tem o next, quer dizer próximo. Tem o last, finally, in addition, moreover. Gente, isso é super importante, tá? Vocês estudarem, para vocês, porque isso cai demais nos textos, né? Further, furthermore. Gente, olha só. Furthermore quer dizer and, é a mesma coisa, aquela letra E de adição, sabe? E, fulano e cicrano, pois é. Então, esse I aí também pode ser o furthermore, tá? Como ademais, né? Tudo que está relacionado a esses marcadores discursivos que estão relacionados à adição de alguma coisa. E aí nós temos another, né? Que quer dizer um outro, ou outros.
né? Also também, in conclusion, né? Como conclusão, to summarize, que é em resumo, certo? Então, é isso. Eu trouxe aí os principais. Se vocês estudarem isso, com certeza vai ajudar bastante, tá? Na hora de fazer a prova, porque os textos trazem bastante esses marcadores discursivos aí. Mas, vamos lá, vamos ver mais uma dica rapidinho. Falsos cognatos, oh no, ou false friends. Seria os amigos falsos? É isso mesmo, tá? Mas não são aqueles amigos lá, os coleguinhas da sala, não. São as palavras que parecem, mas não é. Ficou confuso? Vamos lá. Eu tenho aqui pretend. Veja um exemplo aí. Vou mostrar para vocês no exemplo, na próxima cartela. Olha só, I pretend. Então, eu estou dizendo aí que eu pretendo, né? Não, certo? Pretend é uma palavra que parece muito com o português, tanto na escrita quanto na pronúncia, mas o significado dela é totalmente diferente, gente. I pretend significa eu finjo, é o verbo fingir. E I intend é o correto, né? É o correto não, na verdade é o verbo que significa pretender, tá? Então, eu pretendo. Então, isso aí é uma casca de banana que cai bastante. E tem uma outra também que é bem comum, né? Que é aquela push e pull, né? Então, push não é puxar, hein? Pelo amor de Deus, push é o contrário, é empurrar, tá, gente? Pull, sim, é puxar, beleza? Então, vamos ver agora sobre prefixos e sufixos. Teacher, o que são prefixos e sufixos? Bom, gente, prefixos e sufixos vai ajudar vocês bastante, tipo, muito na hora de responderem a prova. Porque esses prefixos e sufixos, quando você não conhecer uma palavra, certo? Ou o significado dela, mas vocês vão saber que, através dos prefixos e sufixos, você tem uma noção, né? Você não vai saber tudo, mas você vai saber o todo. Isso que é o importante. Então, olha só esse exemplo. Endless, né? Endless, end significa fim, e less, sem. Então eu sei que less é a falta de alguma coisa, certo? Então toda vez que tiver um less, eu vou saber que é a falta daquilo que começou na palavra, né? Se o início é end, é a falta do end, a falta do fim, ou seja, o sem fim. Careless. Ai, teacher, não sei o que é careless. Ok, não tem problema. Mas se você sabe que less é a falta de alguma coisa, já sabe que aquela palavra ali está faltando alguma coisa. Não que a palavra esteja faltando alguma coisa, mas que ela significa que falta algo, certo? Então, care quer dizer cuidado e less, sem. Então, sem, cuidado. E assim segue também para homeless, né? Home, todo mundo sabe que é casa, e casa significa home, né? E less, sem. Então, sem casa, sem teto, ok? Seguindo, vamos lá. Vamos agora para as nossas expressões idiomáticas. Aqui, teacher, o que é a expressão idiomática? Sabe aquele tal do chibata no balde? Sabe aquele tal de maceta? Isso são expressões idiomáticas, tá? Aqui de Manaus, que a gente já do Amazonas, né? Que tem essas expressões, lá fora também tem. E essas expressões idiomáticas muitas vezes também caem na prova, tá? Então, acompanhem aí alguns exemplos de expressões que vocês vão entender, né? Vão aprender agora. E se gostarem, vão procurar também lá na internet, no Google, mais alguns exemplos. Vejam aí, ó. It's not my cup of tea. Isso, né? A tradução seria isso não é minha xícara de chá. Mas para eles isso não é minha praia, né? Então, cross my heart quer dizer juro por Deus. O significado é totalmente diferente. Se vocês começarem a traduzir isso aí, tá? Ao pé da letra, vão ver que não bate com o significado. Mas é o que tem lá como expressão idiomática, né? Never mind. Então, deixa pra lá. Ou for God's, ou for goodness sake. For goodness sake, pelo amor de Deus. Né? Então, são algumas expressões idiomáticas que é importante, né, vocês saberem, porque algumas tirinhas também caem na prova. E essas tirinhas aí vêm com algumas dessas expressões idiomáticas. Beleza? Então, seguindo aí para o próximo problema, né, que é deixar para estudar de última hora. Gente, não rola isso, pelo amor de Deus, certo? Vamos estudar um pouquinho a cada dia, ainda dá tempo, tá? Então, vamos estudar um pouquinho a cada dia, 20 minutos por dia para o inglês, tá filé, tá sussa, né, bem gostosinho, procura lá um assunto legal que vocês gostam em inglês, óbvio. Beleza? Pode ser série, pode ser filme, pode ser música.
Se vocês gostarem de poema também, né, procura em inglês, beleza? Porque isso aí vai ajudar bastante a enriquecer o vocabulário de vocês, tá? Vamos lá, seguindo. O que mais? Perder tempo, tá? Não podemos perder tempo, gente. A prova, ela tem lá, é uma prova muito extensa, cansativa, né? E por esse motivo, vocês vão entender daqui a pouco, na próxima cartela, o que é importante para não perder tempo. E aí vocês não vão utilizar só essa estratégia apenas na prova de língua inglesa, né? Ou de espanhol, caso vocês estejam escolhendo espanhol também. Vocês podem utilizar essa estratégia em todos os componentes, que é o seguinte: skimming e scanning. Vai aparecer aqui? Pode soltar. Isso, beleza. Olha aqui, ó. Skimming e scanning. Muitos de vocês já ouviram falar em skimming e scanning, beleza? E o que é o skimming? Olha só, o skimming, ele é a leitura geral, certo? Do texto. Geral. Bati o olho lá, já sei o que é. E o scanning, mas pra cá, né? E o scanning é realmente é o que parece, né? É uma palavra em inglês, mas parece com português, que é o escanear, ir mais a fundo, né? Detalhar e procurar lá direitinho o que é o que eu quero encontrar, certo? Então, observem um exemplo bem legal aí, ó. Vou soltar a próxima cartela. Vejam que nessa cartela vocês têm a primeira coisa que vocês estão visualizando aqui, ó, quando vocês virem, é um cigarro. Então, bati o olho aí, vi que tem uma data, certo? E vi que tem um cigarro aí apagado. Por esse motivo, eu já sei que esse texto aí, que esse infográfico, porque isso aí também cai na prova, certo? Como questão. Esse infográfico, ele está trazendo alguma situação relacionada ao cigarro, né? Ou algum evento em comemoração ao combate, né? do tabaco, do cigarro, alguma coisa assim, porque ele traz essa data aqui. Então, já peguei a referência principal, né? Já peguei a referência principal do infográfico. Beleza. Uma vez que eu peguei a referência principal, eu tenho o tal do skimming, certo? Já sei o que é, já vai falar sobre cigarro, vai falar sobre alguma data comemorativa, né, o dia do combate, alguma coisa assim. Ah, mas eu preciso de mais algum detalhe. Então, se eu preciso de mais algum detalhe, eu vou provavelmente encontrar nessa região aqui, mas aqui também, ó, tá? Como título, eu vou procurar aqui também, na fonte. Tudo isso é super importante, gente. Tem que prestar atenção nisso tudo, mas de maneira rápida, né? E como é que eu vou fazer isso de maneira rápida? Como é que eu vou fazer isso de maneira rápida? Sabendo como é que funciona skimming e scanning. Na próxima aula, a gente vai detalhar para vocês, dando dicas de como vocês podem utilizar essa técnica. Mas, em resumo, é isso. O skimming, eu olho o título, eu olho o desenho, né? Se tem uma imagem ali, eu vejo o que é. O scanning, eu vou detalhadamente. Mas, teacher, eu tenho que ir direto no scanning, assim, para ter que ler todo o texto? Não, gente, não precisa, tá? O segredo é, vai na questão, lê o comando da questão, porque no próprio comando da questão, ela já traz dicas de como você responder. Nem precisa ler as alternativas, né? Você lê a questão, aí você vai lá no texto, tem a tal das keywords, que são as palavras-chave, e aí, baseado nisso, eu volto lá e vejo quais são as alternativas. Beleza? Mas aí a gente depois detalha um pouquinho mais sobre isso aí. Seguindo, vamos lá. Bom, se desesperar quando não entender. Calma, gente, não precisa se desesperar, tá? Tenham calma, respira. Por quê? Eu não sei, eu escolhi inglês porque o teacher Rafael falou que era fácil. É fácil sim, desde que vocês estudem, vocês façam parte de vocês, certo? Leiam algumas coisas em inglês, né? Procurem saber sobre coisas, atualidades, que cai bastante na prova, né? Óbvio que vai cair em inglês. Seja a gasolina que está cara, seja as coisas que estão acontecendo no mundo de maneira geral, ou aqui no Brasil mesmo. Então, tudo isso é super importante. Beleza? Então, vamos lá. Eu sei que meu tempo já acabou, mas vamos chamar agora o nosso Exercitando. Muito bem, vamos lá para a nossa questão 1. As imagens abaixo abordam a diversidade e a inclusão através da interação de elementos imagéticos
que fazem referência ao ato de. Observem essa imagem, né? Vejam aí que tem 3 pessoas de culturas diferentes, né, de nacionalidades diferentes, e vamos para as alternativas. Na letra A, vocês têm aí estereotipar povos de certas culturas. Letra B, discriminar hábitos de grupos minoritários. Letra C, banir imigrantes de determinadas origens. Letra D, julgar padrões de beleza de diversas etnias. E letra E, desvalorizar costumes de algumas sociedades. Então, gente, com certeza vocês já responderam, né, essa questão aí. A resposta é a letra A. Parabéns a todos os alunos que acertaram. A letra A significa o quê? As imagens, ela aborda a diversidade e a inclusão, né? A diversidade e a inclusão. A interação desses elementos, né, que são não verbais, elas fazem referência ao ato de estereotipar os povos de certas culturas. Então, vocês podem ver que na imagem, né, tem 3 pessoas de diferentes culturas e essas pessoas elas estão segurando uma foto que mostra como elas, né, e outras pessoas também da mesma nacionalidade delas se vestem, como elas agem, né? Então, assim, a gente tem que entender que isso aí é a cultura delas, né? Mas que, por ser a cultura, não necessariamente estereotipa, né, a pessoa em si, tá? Então, essa é a resposta. Parabéns a quem acertou. E vamos agora para o nosso Tira Dúvidas. Muito bem, lançamos lá, né? Como dizer em inglês que a prova está muito fácil? A gente jogou lá no Instagram do Conquistar, né? E algumas pessoas responderam. E vamos lá. A resposta é o seguinte: This test is a piece of cake. E a Jeane respondeu dizendo que está very difficult. Gente, ó, piece of cake nada mais é que uma expressão idiomática. Isso mesmo, né? Porque piece quer dizer pedaço e of a cake de um bolo. Então, esse teste está um pedaço de bolo. Seria a tradução, né? Mas piece of cake quer dizer isso, ó. Tá fácil, tá mole, beleza? Easy peasy também é uma outra expressão idiomática muito comum para coisas que estão fáceis, certo? Vamos lá. Temos mais uma aí. O que significa let's keep in touch, né? Let's keep in touch. Então, temos aí, vamos merendar, vamos para a balada, vamos sair hoje e vamos manter contato. Quem disse vamos manter contato, congratulations, you rock it, vocês arrasaram. É isso aí, tá? Vejam que responderam 0% para vamos merendar, muito bem. Vamos para a balada, 6,7%. Vamos sair hoje, 0%. E vamos manter contato, 93,3%. Very good, congratulations. E agora, as nossas dicas, tá? Que já foram ditas durante a nossa aula, mas vamos fazer aqui um overview. Pode soltar. Muito bem. Vamos para nossas dicas agora, tá? Então, prestem atenção, ó. Identifique os textos de cada questão. Super importante isso. Como eu falei, são 5 questões com textos diferentes. Pouco provável deles repetirem o mesmo gênero textual, que pode ser uma tirinha, que pode ser um poema, que pode ser um artigo científico, enfim, uma infinidade de coisas. Leia tudo em inglês, gente. Lembra da dica lá que eu falei da interdisciplinaridade? Eu vou estudar sobre densidade demográfica lá do professor Max, né? Vou estudar sobre... Eu nem lembro qual foi o assunto da professora Sabrina. Mas vou estudar biologia. Estuda inglês, gente, tá? Vai ficar bacana. Dá essa moral aí pro teacher. E para vocês também. Bom, mantenha-se atualizado sobre tudo. Claro, não é só ficar no TikTok, não. O TikTok também é legal, tá? Mas vamos procurar também saber essas coisas em língua inglesa. Teacher, mas eu não sei para onde ir. Como é que eu faço para conseguir essas informações? Vai lá no Google, coloca assim, o nome do tema, do assunto que você quer estudar e bota em inglês. Simples, vai vir uma infinidade de coisas, é só ler. Teve alguma palavra que vocês não identificaram ou que não sabe? Usa o Google Tradutor, né? O Google Tradutor vai ajudar bastante. E aí anota, porque quando você escreve, você estuda 2 vezes, então internaliza melhor, beleza? Outra dica também é tipo assim, de manhã eu acordo, de manhã eu escovo os dentes. Então começa a utilizar essas atividades, essas ações diárias
de maneira em inglês, né? Então, I wake up 7 o'clock, né? Então, eu acordo às 7 horas. I brush my teeth 8 o'clock, né? Então, eu escovo os dentes 8 horas. Vai falando isso porque vocês vão internalizando, beleza? E essas palavras novas que vocês anotaram, usa também num contexto, tá? Mantenha-se atualizado sobre tudo e encontre a palavra-chave do texto, super importante. Onde é que eu encontro essa palavra-chave? Se for no infográfico, como eu mostrei lá do cigarro, você vai ver geralmente no título, ou você vai ver a própria imagem, né? Essa leitura imagética, ela traz essa informação para você. Beleza? E não menos importante, o quê? O comando da atividade, da pergunta, que é lá na pergunta que vocês vão identificar o que se está pedindo e vocês vão direto no texto procurar aquilo que está se pedindo. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Eu queria informar que se vocês tiverem mais curiosidade para se aprofundar nisso aí, tem um canal muito legal, da Karina Fragoso, tá? English in Brazil, que essa aula foi baseada em algumas dicas dela que eu acho super bacana, então acessem lá também, que é super importante. E eu gostaria de deixar um abraço bem fraterno, especial a uma aluna que está sempre conosco e disse que estaria assistindo a aula de hoje, que é a Ana Alice, tá? Beijão para você e para todos que ficaram até agora aqui comigo. Beleza? Então, gente, good luck, tá? Na prova. Então, até a próxima aula. Bye, bye!